Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo que é atrasado, digamos assim. Eu deveria tê-lo feito há alguns meses, quando da conquista do Palmeiras pela Copa do Brasil, que é quando esse tema voltou a ser muito discutido, muito comentado, muito debatido, visões contrárias, visões favoráveis, outros relativizando, outros negando, outros menosprezando, alguns querendo exaltar demais. O Palmeiras, nessa última temporada, conquistou a Tríplice Coroa. Quais times brasileiros conquistaram a Tríplice Coroa? Quantos times brasileiros conquistaram a Tríplice Coroa? Essa é a pergunta do vídeo e eu vou tentar elucidar essa questão ao longo da minha explanação. Então, primeiramente, vamos para a ideia do conceito de Tríplice Coroa, né? Eu já falei disso em alguns vídeos, quando eu falo a respeito dos clubes grandes, quando eu falo a respeito dos clássicos brasileiros. Pesquise aí no meu canal, eu vou deixar algumas sugestões de vídeos, mas eu já usei e vou repetir aqui para esse caso. Alguns termos são muito prostituídos no futebol. Além dos neologismos, das diversas adaptações de termos internacionais, né, hat-trick e assistência, etc., né, ou usando o próprio termo em inglês, ou então traduzindo e tentando aplicá-lo. E tem também esses termos aí, clássico e time grande, que eu vejo que são muito prostituídos. São usados à torto e à direito, são usados sem muito critério, são usados meio que parece que para agradar a todos, né? E o objetivo não é agradar a todos, o objetivo é colocar as coisas no seu devido lugar sempre, né? Então, por exemplo, clássico. Qualquer confronto entre os principais times do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais, qualquer confronto entre eles é chamado de clássico na televisão, né? Eu discordo totalmente disso. Eu acho que para você ser clássico você precisa de uma série de fatores. Dentre eles é necessário ter uma grande rivalidade. Portanto, nesses confrontos interestaduais, a rivalidade é muito difícil de acontecer. Dá para nós citarmos Corinthians Internacional, Flamengo Atlético Mineiro, que tem situações pregressas, mas ainda assim são pontuais. Não são os principais rivais um do outro, né? Então esse é um caso. Time grande, mesma coisa. Todos são grandes, né? Então 12 clubes grandes. Todo ano a gente não sabe quem que vai ganhar o Campeonato Brasileiro, porque é o campeonato mais difícil do mundo, porque tem muitos times grandes. Na Inglaterra você tem 3, 4, na Espanha tem só 2, na Itália tem 3 e por aí vai. Parece que uma forma de querer valorizar o futebol brasileiro é necessário diminuir o estrangeiro. E aí criou-se essa ideia de que aqui nós temos 12, 13 ou 14, até agora discute-se, clubes grandes. Não temos. Nós temos alguns clubes que são realmente grandes e outros que são clubes representativos, bastante reconhecidos, com conquistas relevantes, mas que na soma de vários critérios não chegam, não devem ser chamados de clube grande, principalmente se você colocar a barra lá em cima, que é como é feito na Inglaterra, na Itália e Espanha, por exemplo. Então, vamos lá. Tríplice coroa. A primeira vez que no Brasil esse termo começou a ser usado e parece que virou realmente um marco foi em 2003, quando o Cruzeiro Esporte Clube foi campeão mineiro e na sequência conseguiu ser campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil naquele ano. Ali falou-se muito, a tríplice coroa, as conquistas do Cruzeiro, o Cruzeiro conquistou tudo que podia, etc, etc, etc. Claro que dá para nós entendermos que naquele momento o Cruzeiro, digamos assim, venceu tudo que ele disputou, né? Podemos colocar dessa maneira. Lembremos que a partir de 2003 até o final de 2012, os clubes que classificassem para a Libertadores da América não disputavam a Copa do Brasil. A partir de 2013 é que houve novamente esta possibilidade. Quem eventualmente seja desclassificado, quem for sendo desclassificado da Libertadores vai entrando na Copa do Brasil nas fases mais avançadas. Da mesma forma que com a Copa Sul-Americana, né? E antes disso,
89 foi criada a Copa do Brasil. Até 2002, portanto, os clubes podiam disputar a Libertadores e a Copa do Brasil sem qualquer problema, né? Então, quantos times conquistaram Libertadores e Copa do Brasil, Libertadores brasileiro e Copa do Brasil nesse período 89 a 2002? Ninguém. Alguns times tiveram grandes campanhas e chegaram às finais de ambas competições nacionais. Por exemplo, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil em 2002 e foi vice-campeão brasileiro naquele ano. E houve outros casos também semelhantes a esse. Até mesmo com Libertadores e Copa do Brasil. O Grêmio, por exemplo, é campeão da Libertadores de 95 e vice-campeão da Copa do Brasil naquele mesmo ano. O Grêmio que ganhou a Copa do Brasil em 94, que ganhou o Brasileiro em 96 e tornaria a ganhar a Copa do Brasil em 97. Portanto, eram times muito fortes que chegavam praticamente em todas as competições. Final da Copa do Brasil de 96 foi Cruzeiro e Palmeiras, uma final épica. As finais dos campeonatos brasileiros, né, no período que nós tínhamos as competições, então havia sim essa possibilidade. Porém, o time brasileiro, no futebol brasileiro de uma forma geral, padecia de um mal a essa época, que para as gerações atuais não faz sentido até mesmo por conta do calendário. Nessa época o que acontecia? Se um desses clubes principais, ou quando um desses clubes principais vencesse a Libertadores, ele tratava o brasileiro como uma espécie de treino, uma espécie de ajuste a médio prazo para disputar o Mundial de Clubes. Nessa época, a Libertadores era primeiro semestre, ela se encerrava ali em junho. E o Campeonato Brasileiro começava em agosto e terminava em dezembro. Portanto, era tudo muito diferente, né? Quando acontece a passagem para a Liga Brasileira, digamos assim, com pontos corridos, que é algo que acontecia nesses outros países há décadas e décadas, aí é que se estabelece essa situação, a meu ver, completamente errada, né? O Libertadores não poder participar da Copa do Brasil, completamente errada, porque basta observar como é feito nos outros países. Mas aí entra aquele ponto-chave, o campeonato estadual. Lá nos países europeus não existe campeonato estadual. Portanto, o nosso calendário é muito mais longo, muito mais extenso. Peguemos o exemplo da Inglaterra. Na Inglaterra você tem a Copa da Liga Inglesa, a Copa da Inglaterra, o Campeonato Inglês e eles participam também das competições continentais. Portanto, um clube que consiga avançar em todas elas, caso mais recente aí do Manchester City tem conseguido, ele vai disputar mais partidas do que um time brasileiro dispute numa temporada, né, campeonato estadual e os outros demais nacionais e continental. Sim. Mas o que acontece? Eu pergunto para você se lá na Inglaterra, quando um time vence, que é o que aconteceu há alguns anos, talvez há 2 anos atrás, com o Manchester City, um time que vença a Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra e o Campeonato Inglês, é dito que ele conquistou a tríplice coroa? Não, não é dito, porque é muito bem estabelecido que a tríplice coroa, ou the European Treble, é a Copa Nacional e a Liga Nacional, mais o grande principal torneio continental. Portanto, tríplice coroa não se trata de você vencer 3 torneios. Se trata de você vencer 3 torneios específicos numa mesma temporada, né? Então você tem que ser campeão da Champions League, da Copa Nacional, no caso da Inglaterra, nós consideramos nesse caso a Copa da Inglaterra, a FA Cup, como a principal, e a Copa da Liga Inglesa é um pouco inferior, e a Premier League, que é o que o Manchester United conseguiu no ano de 1999. Naquela temporada 98-99, eles foram campeões ingleses da Copa da Inglaterra e da Champions League, que é o que o Barça conseguiu em 2009 e repetiu em 2015. Em 2011, bateu na trave, na prorrogação da Copa do Rei, não venceu. A Espanha, já falei disso em alguns vídeos, teve um momento de fazer a sua Copa da Liga. E em todos esses países você tem a Supercopa Nacional, que é o vencedor da Copa contra o vencedor da Liga. Você tem também a participação dos europeus, né, na Supercopa da UEFA,
né? O vencedor da Champions League versus o vencedor da Europa League, vencedor da Copa dos Campeões, campeão da Copa da UEFA e por aí vai, antigamente, né? Então você tem lá muito bem consolidado esses torneios entre campeões, esse troféu em disputa que o Brasil somente agora retornou a ter. Teve uma tentativa no início da década de 90 e somente agora, final de 2019, né, 2019, voltou a ter a Supercopa do Brasil. A Recopa Sul-Americana foi restabelecida num formato mais consistente quando a Copa Sul-Americana foi criada, mas já existia ali nos anos 90, era o campeão da Supercopa da Libertadores e campeão da Libertadores. Portanto, você sempre teve a oportunidade de disputar e eventualmente vencer mais de 3 torneios. São N casos aí de times recentes ou mais antigos que venceram 3, ou eventualmente 4 troféus numa mesma temporada. Agora, 2020, né, a temporada 2020, o Flamengo venceu as 2 Recopas, né, digamos assim, Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense e a Recopa Sul-Americana com o Independiente del Valle, ganhou o Carioca e ganhou o Campeonato Brasileiro. Nesse ano, já novamente, ele venceu a Supercopa do Brasil, o Carioca, o Brasileiro terminou agora, então, enfim, o Flamengo tem colecionado e empilhado títulos, mas nós não podemos dizer que o Flamengo ainda conseguiu a tríplice coroa, ele não o fez ainda, né? Para que um clube brasileiro o faça, será necessário que ele vença a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Reparem, não se trata apenas da importância desses títulos, porque havemos de concordar que para nós, sul-americanos, o Mundial de Clubes é o top do top do top do top. Mas, e aí não é para desvalorizar nenhum título de time brasileiro, nenhum europeu coloca o Mundial de Clubes no mesmo patamar, até mesmo, talvez o coloque nas Copas Nacionais, mas eu arrisco até que não. O Mundial de Clubes é inferior para um clube europeu que se preze à sua Liga Nacional. Basta você ver as comemorações, né? Por exemplo, quando o Real Madrid ou o Barcelona vencem o Mundial de Clubes, eles retornam como se tivesse que cumprir o calendário. Quando vencem a Liga Nacional, eles fazem desfiles, param as cidades e tudo mais. Portanto, esse é o primeiro aspecto para nós levarmos em consideração. Quando passou-se a utilizar esse termo da Tríplice Coroa, tentando designar um clube que vencesse 3 grandes competições, ou as 3 principais competições, ou as 3 maiores competições que ele, clube, disputou naquele ano, foi adaptado um termo europeu de forma errada. Uma porque de 2003 a 2012 não era possível que essa tríplice coroa acontecesse, e outra porque sempre, ao longo da nossa história, o calendário brasileiro nunca esteve no mesmo pé do calendário europeu, seja pela sua longevidade, seja pelo formato das disputas, seja pelo histórico dessas mesmas disputas. Claro, o campeonato estadual é um diferencial do Brasil com relação a todos os outros países e já falei disso em diversos vídeos também. Ao longo de muito tempo, os campeonatos estaduais tiveram um peso substancial, um peso que até mesmo maior do que o Campeonato Brasileiro no seu início, né? Os campeonatos estaduais tinham um peso gigantesco. E claro que nenhum time conseguiu fazer a tríplice coroa nesse período. Por exemplo, um São Paulo, um Palmeiras ou um Corinthians ou Santos, que naqueles anos 70, 80 fossem campeões paulistas, campeões brasileiros e da Libertadores. Nenhum deles conseguiu fazê-lo. Mesmo que nós estendêssemos para os cariocas, o Flamengo, por exemplo, naquele ano de 81, mitológico, ele é campeão carioca e da Libertadores. Ele não vence o brasileiro naquele ano. Ele ganhou o brasileiro em 80, ganharia em 82, mas não ganhou o brasileiro. Então, nesse período 70, 80, daria para nós dizermos que seria uma tríplice coroa, ganhar um estadual, o brasileiro e a Libertadores, mas eu precisaria ter o Continental junto para ser uma tríplice coroa. No caso do Cruzeiro não foi, né? Porque contemplou 2 nacionais e um estadual. Nesse último caso do Palmeiras, mesma coisa. O Palmeiras conseguiu um estadual, um nacional
e o Continental. É verdade, mas aí nós temos que lembrar que são 2 nacionais em disputa e que, de toda forma, a Copa do Brasil sempre esteve abaixo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, no ano mítico também de 2019, vence o Brasileiro e a Libertadores, portanto ele venceu os 2 principais, mas ele não ganhou a Copa do Brasil, acabou eliminado, creio eu, pelo Atlético Paranaense, ganhou o Carioca. Então, você teria que dizer que o Carioca está no mesmo patamar da Copa do Brasil? Absolutamente. Se você for à Wikipedia, você vai ver uma lista lá de 17 clubes brasileiros que venceram 3 ou 4 títulos nacionais. E aí não vai demérito nenhum, mas são incluídos ali, por exemplo, Paysandu, Chapecoense, outros times ali, Juventude, não sei se é Juventude, mas o Bahia, que ganhou lá o estadual, ganhou o interregional e ganhou uma outra competição. Então, francamente, não podemos abrir o leque dessa maneira, seria prostituir a ideia da tríplice coroa. Parênteses, tríplice coroa também é um termo extremamente difundido no automobilismo, que designa você vencer as 500 milhas de Indianápolis, o GP de Mônaco de Fórmula 1 e as 24 horas de Le Mans. Portanto, são 3 competições extremamente diferentes entre si, que demandam aptidões diferentes de um piloto, carros completamente distintos entre si, e são consideradas as principais competições do turismo, da Indy, né, e da Fórmula 1. Vejam de novo, o principal de cada categoria, o máximo, o pináculo, né? Não é dito que você ganhar uma corrida na Fórmula 1, uma na Indy e uma no turismo, você fez uma tríplice coroa, né? Ganhou Daytona, ganhou Monza e ganhou Michigan. Fez tríplice coroa? Claro que não, né? Então a gente precisa esmiuçar, peneirar para chegar agora sim é uma tríplice coroa. E nós já temos esse patamar aqui para o Brasil. Porém, para não dizer que há clubismo nisso, segundo parênteses, o Corinthians em 99 vence o Campeonato Paulista, depois vence o Campeonato Brasileiro e menos de um mês depois já vence o Mundial de Clubes de 2000. Eu sei que aqui eu tenho 2 problemas. Primeiro, para explicar que o Mundial de Clubes é um torneio supra-sumo, né, um grande torneio. E segundo, para dizer que 99 e 2000, embora sejam anos distintos, a distância calendária é muito pequena. O Corinthians é campeão brasileiro em 23 de dezembro e inicia sua campanha no Mundial de Clubes de 2000 dia 5 de janeiro, portanto não houve férias, é uma continuidade. E, naturalmente, os participantes do Mundial de 2000 referiam-se às suas campanhas anteriores, em 98, 99 ou ao longo de 99. Mas é claro, eu não quero dizer que o Corinthians fez a tríplice coroa nesse período, estou apenas dizendo que se nós queremos dizer que sequências de competições ou as competições nas quais os clubes estivessem envolvidos, o Corinthians também teria uma tríplice coroa e poderia reclamar para si. Mas não, nem o Corinthians, nem esses casos que eu citei de Palmeiras e Flamengo. O São Paulo, por exemplo, tem vários casos, né? 92 ele é campeão paulista, da Libertadores e Mundial. Repete esta sequência em 2005, sendo campeão paulista, Libertadores e Mundial. Em 93 ele vence a Libertadores e o Mundial e também ganha os títulos de troféus, né? A Recopa Sul-Americana e mais um, não me lembro qual agora. Portanto, o São Paulo também tem várias dessas conquistas, mas sempre envolvendo o estadual ou envolvendo troféus. Nunca tendo a disputa, uma vitória no Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil e no Continental. Coisa que ele poderia ter feito. Coisa que o São Paulo, num dado momento ali, rejeitou a Copa do Brasil, algumas participações, sim, isso é verdade, mas também tem várias eliminações e final, por exemplo, de Copa do Brasil, semifinal de Copa do Brasil, enfim. Mas nós temos um caso de tríplice coroa, respeitado o contexto, respeitado o que havia de verdade ali naquele momento, e naturalmente só poderia ter sido com ele, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Eu fiz um vídeo
quem é o maior campeão brasileiro, no qual eu exalto e destaco a importância do torneio Rio-São Paulo, aquele acontecido entre 1950 e 66, quando ele passa a ser ampliado, com outras federações participando em 67, mais federações em 68, até tornar-se de fato Campeonato Brasileiro em 1971. Então ali nós tivemos, entre 59, quando é criada a Taça Brasil, e 1966, quando havia o Rio-São Paulo, até 68, portanto, lembrando que o Palmeiras conseguiu, né, vencer em 67 a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa. Seria o equivalente, aí sim, podemos dizer, uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Lógico que não com o mesmo peso desse Campeonato Brasileiro atual, lembrando sempre. Mas foram duas conquistas nacionais. E se ali, porventura, o Palmeiras conseguisse o título da Libertadores, aí sim seria uma tríplice coroa. Mas volta para o ano de 1962, quando o Santos foi campeão do Torneio Rio-São Paulo, campeão da Taça Brasil, campeão da Libertadores da América e para coroar, para a cerejinha do bolo, Mundial de Clubes. Mas a única tríplice coroa nacional, respeitado o contexto, respeitadas as possibilidades e a importância das disputas. Santos foi também campeão paulista de 62, mas a tríplice coroa, portanto. O Santos vence o Torneio Rio-São Paulo, que era no nível técnico a principal das competições, vence a Taça Brasil, que era o que contemplava ao máximo uma nacionalidade, cujo principal objetivo era levar a Libertadores da América, e venceu a maior competição continental, a Libertadores, naquele ano. Portanto, apenas um time, esta é a resposta para esse vídeo, apenas um time brasileiro obteve a tríplice coroa. Não foi o Cruzeiro, nem o Palmeiras, nem o São Paulo, nem o Flamengo, muito menos, naturalmente, o Corinthians. Foi o Santos Futebol Clube, o Santos do Rei Pelé, em 1962. Beleza, pessoal? Abraço a todos.